Já foi, eu acho. Boa noite para todo mundo, turma. Hoje fazer uma live mais temática, menos tira dúvida, até porque tem muita pergunta que andava se repetindo, né? E o que eu quero falar hoje? Andei vendo algumas mensagens e tudo mais, uma galera sobrealocada e pô, quando ganhou, ganhou muito dinheiro, mas agora quando teve perda também teve muita perda, fiquei preocupado e quero falar hoje sobre gestão de bankroll, né? Gestão de banca, gestão de risco, probabilidades, etc. Eu acho que é uma aula importante para caramba, talvez devesse ter sido a primeira coisa que a gente falou aqui, embora a gente tenha batido na tecla várias vezes de como fazer, quanto alocar, toda mensagem, toda recomendação vai com uma sugestão de alocação ali do time de risco, né? Então, não foi por falta de falar, mas hoje a gente vai para uma live um pouquinho mais técnica de como fazer, qual que é a matemática por trás, e sem complicar muito também. Só coisa relativamente do dia a dia, não vou dizer trivial, mas relativamente do dia a dia, que vocês vão ver que não é nada complexo, qualquer um consegue fazer e não é difícil de entender, tá? Então, eu estou com uma pauta aqui, só para eu não deixar de falar nada que é realmente importante, né? Então, vamos lá. Como que a gente começa, né? Como que a gente começa essa discussão? Qual que é a coisa mais importante que tem? Eu vou jogar o Uplab na tela aqui já já, e o Profit também, vocês vão ver em duas ferramentas diferentes, mas que mostram mais ou menos a mesma coisa, tá? Só um instantinho. Eu quero o simulação aqui. Isso. Ver se a visualização vai ficar boa para vocês. Acho que vai. Tá bom. Qual que é o perigo aqui, né? O que eu mais vejo acontecer? As pessoas chegarem e falarem assim, eu fiz a estratégia XPTO, não importa qual seja, e eu tive um lucro de tanto, ou tive um prejuízo de tanto, não importa se foi lucro ou prejuízo, né? E aí, a pergunta certa, a pergunta que deve ser feita, não é quanto eu ganhei ou quanto eu perdi, tá? E isso, por incrível que pareça, não é o que mais importa. Se você está pensando no longo prazo e não num trade, numa operação individual. O que importa no longo prazo? E quando eu falo longo prazo, não é 10 anos, 5 anos, não é isso. O longo prazo que eu estou falando aqui é uma sucessão de operações, né? Uma sequência de operações que tenha o mínimo de relevância estatística, né? Se eu faço 5 operações, não tem relevância nenhuma. Eu posso jogar uma moeda para o alto 5 vezes e dar 5 caras ou 5 coroas. Agora, se eu jogar uma moeda 5.000 vezes, o percentual de vezes que caiu cara e que caiu coroa vai ficar próximo aí de meio a meio, né? 50% para cada um, tá? Então, quando eu tenho poucas observações, estatisticamente falando, a minha amostra não é relevante, tá? Então, assim, ela pode ser lixo, vamos dizer assim, né? Então, se eu pensar num trade individual ou numa sequência de poucos trades, isso não faz sentido, tá? Por isso que o longo prazo aqui que eu estou falando é uma sucessão relativamente grande de operações onde você possa tirar estatísticas em cima dela, tá? Então, qual que é a pergunta certa que você tem que fazer? Quanto de risco eu corri para cada unidade de retorno que eu tive? Né? Então, basicamente é o seguinte, para cada R$ 1 de retorno que eu tive, quanto de risco eu estava correndo para ganhar esse real, sabe? Essa é a verdadeira pergunta que quem vai sobreviver e vai ser lucrativo no longo prazo tem que se fazer, tá? Então, pode ser quem joga pôquer aqui, pode ser que a gente faça muita analogia aqui com pôquer, até esses eventos de aposta esportiva, que eu acho uma porcaria, mas a lógica por trás da gestão de patrimônio das apostas tem um pouco a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Então, pode ser que quem está mais antenado nessas coisas consiga até traçar alguns paralelos e isso facilite o entendimento, tá? Se tiver alguma coisa que eu estou falando aqui que vocês não entenderem, deixa aí no chat, porque se eu ver que a pergunta é relevante e tem a ver com o que eu estou falando, eu vou encaixar a resposta no meio da minha fala aqui, tá? Mas fora isso, eu vou seguir falando aqui para a gente poder ter uma dinâmica, beleza? Então, a pergunta certa é quanto de retorno, quanto de risco eu estou correndo para cada unidade de retorno que eu estou tendo, tá? E aí, quando você faz essa pergunta, você começa a pensar o seguinte, beleza, então antes de eu montar qualquer estratégia, eu preciso saber qual que é a dinâmica de risco-retorno dessa estratégia. Ou seja, quanto eu posso ganhar quando eu ganhar, né? E quanto que eu posso perder, quanto eu vou perder, e mais que isso. Na média, se eu fizer essa operação N vezes, né? Várias vezes, N vezes, onde N é muito grande, eu vou ganhar na maior parte das vezes ou eu vou perder na maior parte das vezes? E mais, se eu ganhar, quanto eu vou ganhar quando eu ganho? Se eu perder, quanto eu vou perder quando eu perco? Para você ter uma média ali do teu retorno esperado, tá? Isso é o retorno esperado. É quanto você ganha
vezes a quantidade de vezes que você ganha, e quanto você perde vezes a quantidade de vezes que você perde. Você faz um menos o outro, você tem o retorno esperado daquela estratégia, tá? Mas como que eu vou saber isso, né? Como que eu faço para saber isso? Essa é a grande pergunta, tá? O bom é que nas opções, vocês estão vendo aqui uma tela do OpLab, tá? E isso também existe no Profit, tá bom? Vou mostrar onde fica em cada ferramenta. Nas opções tem uma grega, né? Tem uma letra grega, tem uma medida que basicamente diz para você exatamente isso. Qual que é a probabilidade daquela opção dar exercício? Ou, traduzindo, né? Qual que é a probabilidade daquela opção dar sucesso, né? Dar dinheiro, vamos dizer assim, que é o delta, tá? O delta, ele significa várias coisas. Vocês podem, quem já fez algum curso de opções, já viu algum vídeo de opções, já deve ter visto que o delta também é a taxa de variação do preço da opção em relação ao preço do ativo objeto. O que isso significa, né? Nossa, que palavreado difícil. Basicamente conforme o preço da ação varia no mercado à vista, quanto que vai mudar o preço da minha opção? Como que eu faço para saber isso? O delta é exatamente isso. Então, por exemplo, estou aqui vou botar Petrobras nas duas plataformas para vocês verem igual, tá? Então, Petrobras no OpLab e Petrobras está aqui também no Profit, tá? Olha para aqui, para a grade de opções, beleza? Pode ver que eu já deixo aqui tanto no Profit quanto no OpLab, uma coluna para o Delta, tá? Então, se eu pego essa opção aqui do Strike 23,51, tá? Que é a mais perto do dinheiro que tem, tá? Tanto é que ela está até aqui com um símbolozinho amarelinho, tá? Tem a do 23,40 aqui, que é o quanto fechou, né? Ele marca aqui, ó, 23,40. É quanto o preço do ativo no mercado à vista está agora, né? Fechou no 23,40. E aqui a linhazinha azul está dizendo quem está mais próximo do ATM, né? Do at the money, ou aquela opção que tem o delta mais próximo de 50, tá? 55 aqui no caso, tem uma aqui que é 51, beleza? Isso aqui, o 0,55, o 0,51 é 55%, 51% é a probabilidade dessa opção chegar lá no dia do vencimento. Nesse caso aqui, a gente está olhando o vencimento D, que é daqui a 22 dias úteis, né? Qual que é a probabilidade dessa opção aqui chegar lá no dia do vencimento tendo algum valor, né? Ou seja, dentro do dinheiro, tá? Isso por isso que vocês já me viram falando, a chance dessa opção dar exercício. O dar exercício significa chegar no dia do vencimento dentro do dinheiro, tendo algum valor, tá bom? Não significa que ela vai chegar no dia do vencimento valendo R$1, igual tá valendo agora. Pode ser que ela chegue no dia do vencimento valendo 10 centavos, né? Por quê? Porque ela vai estar só 10 centavos a menos do que o valor de Petrobras no dia do vencimento, nesse exemplo que eu estou dando, tá? Você vê isso aqui tanto no Profit quanto no OpLab, tá? Então aqui, ó, eu já deixo também uma coluna para o Delta. Você consegue configurar essas colunas na ferramenta. Não vou ensinar isso aqui, não é o objeto da aula, mas você pode ver, 23,51, Delta 55 também, tá bom? Então, o que isso significa, no fim das contas? Né? Delta é só um número. O que isso significa? Significa, cara, que se você comprar essa opção aqui, ó, botei aqui para comprar. Ele vai me traçar um gráfico de payoff aqui, tá? E aí, o que acontece? Teoricamente, tem 55% de chance hoje de eu ganhar dinheiro com essa opção, tá? E aí pensa o seguinte, bom, isso é uma operação de compra a seco que o Fernando está fazendo. Tem 55%, na verdade não tem 55% de chance de você ganhar dinheiro, tem 55% de chance de chegar no dia do vencimento com algum valor, né? Porque pode ser que você chegue no dia do vencimento com algum valor e ainda assim perca dinheiro, né? Esse exemplo que eu acabei de falar. Se chegar no dia do vencimento valendo 10 centavos, beleza, deu exercício, mas você pagou R$1, né? 1,05, vamos dizer. Então, se chegar lá valendo só 10 centavos, você vai perder dinheiro. Então, você precisa que a ação passe desse valor, né? Que ela fique valendo mais do que 23,50, né? Quanto mais? Quanto você pagou por ela. Se paguei R$1, então ela tem que estar valendo 26,50 pelo menos, para eu poder estar com R$1 de valor intrínseco ali na opção e começar a ganhar dinheiro, tá? Então, você tá vendo que já começamos a fazer umas continhas básicas aqui de mais e menos, e você tá vendo o que precisa acontecer para você ganhar dinheiro, tá? Então, o que acontece quando a gente compra uma opção, o preço do ativo no mercado à vista anda contra a nossa operação? Por exemplo, comprei uma call, o preço cai muito, aí aquela call começa a ficar cada vez mais barata. Aí a galera que está começando pensa assim, nossa, o Fernando, quando deu a recomendação, falou para pagar no máximo 50 centavos. Agora tá 25. Pô, tá melhor agora. Eu vou comprar mais. Isso é um erro muito comum, tá? Por quê? Porque se tá 25 agora e quando a gente falou para entrar até 50, é porque a situação mudou. A situação ficou pior agora, na verdade. Não é que ficou melhor, ficou pior.
tá mais difícil ainda de essa opção dar exercício, entendeu? E isso é, assim, a galera confunde a lógica total. A pessoa olha e fala, pô, a opção tá mais barata, então tá melhor. E não necessariamente. Às vezes a opção tá mais barata, mas tá pior, tá? Quando a gente acredita que ainda faz sentido entrar, mesmo o ativo tendo andado contra, a gente deixa isso claro lá no mural de posições em aberto, tá? Tá lá fixado no grupo do Telegram. Se você olhar lá no topo, você vai ver ele lá, tá joia? Já expliquei em outras lives como que ele funciona. Mas voltando aqui para a dinâmica da aula. É difícil de explicar quando tem uma opção a seco assim, porque o retorno da opção a seco, potencialmente falando, matematicamente falando, é ilimitado, né? Se a Petrobras começar a subir indefinidamente, for para 50, 60, 70 reais, essa opção vai para o infinito aqui, né? Então, fica mais difícil. Quando que é mais fácil a gente fazer essas contas? Quando a gente está operando travas. Porque se eu travar essa operação de alguma forma, então, ó, vamos supor, estou comprado aqui na opção, na D334, vou travar isso aqui, vou transformar numa trava de alta com calls, tá? Como que eu faço isso? Vendendo alguma opção de strike mais acima, tá? Então, vou vender qualquer uma aqui, só para poder mostrar. Aí, pronto. Agora eu tenho uma estrutura que tem risco limitado e retorno limitado também, tá? A call seca tinha risco limitado. Eu posso perder no máximo o dinheiro que eu empreguei ali naquela operação. Agora, eu tenho tanto risco quanto retorno travado. Então, fica mais fácil fazer conta. Por quê? Porque eu posso ver que eu vou ter um lucro máximo agora de R$ 860, 865, e uma perda máxima de 633, do jeito aqui que eu montei essa estrutura. Uma dinâmica de risco-retorno próximo de 1 para 1, né? Quase 1 para 1 aqui, perder 600 para ganhar 800. E aí eu te pergunto, essa operação, do jeito que está estruturada, é uma operação interessante? Pensa numa sequência de operações, não pensa ela como uma operação individual. Pensa que você vai repetir essa operação 20 vezes, tá? 50 vezes, 200 vezes. É interessante? Cara, depende, né? Qual que é a resposta aqui? Ela é interessante desde que, desse jeito que está aqui, desde que você acerte mais do que erre. Ah, Fernando, mas que resposta, pô, boboca, isso é óbvio, né? Ah, se eu acertar, mas não, porque às vezes tem operações que você vai fazer, você vai errar na maioria das vezes, e ainda assim elas são interessantes por causa da dinâmica de risco-retorno. E tem outras operações que você vai acertar na maioria das vezes, e pode ser que elas não sejam interessantes pela dinâmica de risco-retorno. A vez que você perder, vai atrapalhar todos os ganhos que você está tendo, tá? Então, agora a gente começou, de fato, a entrar no objeto da aula, que é como que eu faço, dado que eu sei mais ou menos, pelo menos, as probabilidades de ganhar e de perder, que eu sei o payoff de cada operação, né? Porque as ferramentas dão. Você já sabe que o delta é a probabilidade da opção do exercício. Você já sabe que a ferramenta te dá o risco máximo e o retorno máximo. Então, agora você tem que saber o quê? Pô, quantas vezes eu erro, quantas vezes eu acerto, qual é a média de lucro que eu tenho quando eu acerto, qual é a média de prejuízo que eu tenho quando eu erro, acabou. Você sabe definir o lote que você tem que entrar na operação. É tão simples quanto isso, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se passou alguma coisa no chat aqui que eu preciso encaixar, porque aí eu já vou entrar no como, de fato. Tá bom? Fernando, desculpa te interromper. Muta a galera aí, tem gente com o microfone aberto, tá Só... atrapalhando. Ah, é porque eu tô sem o áudio de vocês. Espera aí. Tô vendo aí a galera pedindo para mutar, sei lá quem. Vamos lá. Qualquer coisa eu volto à aula do início também, se ninguém entendeu nada. Deixa eu ver a saída de áudio. Pronto. Bom, eu não estou ouvindo ninguém, mas de qualquer forma eu vou botar vocês todos aqui, só para poder... Deu para entender o que eu estava falando? Ou não? Deu para entender? Mesmo com o áudio tendo ficado meio ruim? Posso seguir? Tranquilo? Então tá bom. Mas eu vou botar aqui de qualquer forma por desencargo, e aí depois a gente... Depois a gente, se precisar refazer, falar de novo alguma parte específica, a gente faz, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu achar os participantes aqui. Caraca, mexeram aqui no Zoom, mano. Só um instantinho, pessoal. Mexeram aqui no Zoom, tá tudo fora do lugar. Antes. Ah, finalmente apareceu. Pronto. Agora acho que vai ficar todo mundo mutado direitinho. Então vamos lá.
Como que a gente faz para saber de fato, tá? Eu vou mostrar na prática isso agora para vocês, beleza? Vou abrir as estatísticas da sala aqui, que eu acho que eu não tinha aberto isso ainda. Vou abrir para vocês. Isso é público de qualquer forma, mas eu não tinha mostrado ainda de fato, tá? Botei meu áudio também agora que estava desligado. Deixa eu só ver se eu passei tudo que eu precisava aqui. Qual que é o risco de cada estratégia? Eu falei. Qual que é o retorno esperado de cada estratégia? Eu mostrei também. Beleza. Bom, tem duas medidas de retorno ajustado a risco, que são famosas, que talvez vocês já tenham escutado falar, mas que eu acredito que não são as melhores aqui para o que a gente está querendo. Tá? Quais que são elas? Basicamente, são o índice de Sharpe, que vocês talvez já tenham escutado falar. Basicamente, o índice de Sharpe ele serve para portfólios, mas ele é mais usado para portfólio de mais longo prazo e não para trades individuais, entendeu? O que é o índice de Sharpe? Ele literalmente calcula qual que é o retorno de um portfólio ajustado ao risco, tá? Só que aí, na parte de ajuste ao risco, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas na parte de ajuste ao risco, é justamente a variância do portfólio, quanto que ele variou, tanto para cima quanto para baixo. E aí, tem um outro cara, que é o Sortino, que criou um outro índice, que é o índice de Sortino, que tenta meio que melhorar o índice de Sharpe. Porque quando o índice de Sharpe calcula variância, ele calcula para cima e para baixo. Só que você concorda comigo que quando o teu portfólio varia para cima, a favor, isso não é tanto assim um risco, isso é bom para você, né? Então, o índice de Sortino faz o quê? Ele calcula só com a variação para baixo, contra você. Tá? Então, essa é a principal diferença aí de Sharpe e Sortino. Depois, se vocês quiserem, joga no Google índice de Sharpe, índice de Sortino, para que serve, como calcula, vocês vão ver como que funciona. Aqui, a gente está muito mais interessado em gestão de bankroll, gestão de banca, gestão de patrimônio. Quanto que eu vou colocar, qual que vai ser o tamanho da minha mão, como que eu vou definir, com base no meu histórico, qual que é o tamanho do risco que eu vou correr, né? Isso que a gente está interessado. Então, para isso, a gente não vai usar nem Sharpe nem Sortino, a gente vai usar o critério de Kelly, ou algo parecido com isso, algo que faça sentido de acordo com isso. Tá? Como que funciona, né? Qual que é a lógica por trás do critério de Kelly? Tem muita ferramenta por aí que dá o negócio meio que pronto, você tem que só imputar os parâmetros. Eu acho que é importante vocês saberem como que chega lá, tá? Porque aí, pô, vocês ficam independentes, vocês podem fazer isso para sempre, tá? Isso daqui é o nosso controle público das operações da sala de opções desde o início, tá? Desde o início mesmo. Todas as operações que a gente fez, dia que a gente entrou, dia que a gente saiu, quanto a gente pagou para entrar, quanto que a gente recebeu para sair, etc., com base no horário mesmo de fechamento de cada operação, tá? Então, ele está até calculando, está errado isso aqui, porque ele está usando esse 0,88 que não era para estar aqui, certo? É isso aí, tá bom? Aí, o que acontece? O que a gente precisa para o critério de Kelly? O critério de Kelly é isso que está aqui embaixo. Ó. O K é o Kelly, né? Então, vai ser a nossa probabilidade de sucesso, que é o W, menos a probabilidade de perda, né? 1 menos W, né? 1 menos sucesso é a perda, né? Então, 1 menos W é a probabilidade de perda. Então, tem 70% de chance de sucesso, então eu tenho 30 de perda. Tenho 55 de sucesso, então vou ter 45 de perda, tá? Sobre o R. O R é o quê? É o ratio, né? A relação de quanto que eu ganho quando eu ganho versus quanto que eu perco quando eu perco. Quanto que eu perco quando eu perco, tá? Quando você fizer isso aqui, ele vai te dar um tamanho de percentual da tua banca que você tem que colocar em cada conta. Então, pô, na prática mesmo, né? Qual que é o ideal? O ideal é quando você já tem umas, 70, 100 observações. Aqui na sala de opções, desde o início, a gente tem 27 operações. Então, ainda é um número pequeno de observações. Não deveria ser usado ainda para a gente tirar nenhuma conclusão. Mas dá para a gente fazer aqui para ser didático, para vocês verem como que funciona, tá bom? Então, o que acontece? O que você tem que fazer? Bom, quantas operações são? Total, né? Foram 27 até agora, né? A primeira linha não conta. Então, 27 operações até agora. Dessas 27, eu considerei aqui que todas as de Bradesco deram errado, né? Que não é verdade, a gente está com a operação aberta ainda. Eu considerei que essas 3 que estão abertas aqui, só para critério de ser chato aqui, não é que elas vão dar errado. Estou considerando que elas deram errado para a gente poder fazer a conta. Mas não significa que elas vão dar errado, elas estão abertas, tá bom? Estou considerando que darão errado para a gente poder fazer a conta aqui, reforçando, tá? Então, desse jeito ficam 19 acertos e 8 erros. Aí, beleza, a gente tem que chegar no R aqui, que é a taxa de quanto que eu ganho quando eu ganho versus quanto eu perco quando eu perco. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que somar todas as operações que deram certo, somar todos os retornos que a gente teve nessas operações, tirar a média disso. Então, basicamente, quando eu faço isso aqui, ó, eu estou aqui embaixo, você pode olhar que a gente está somando aqui todo mundo que tem sucesso, né? Um Szinho de sucesso, estou somando os percentuais e depois eu vou dividir isso por 19. Então, eu vou ter
48% de média quando eu acerto. Ou seja, quando eu acerto, eu ganho, em média, 48%. E a mesma lógica para quando eu erro. Só que quando eu erro, a gente precisa fazer a estimativa aqui, porque eu estou considerando como erro 3 operações que ainda estão, 4 operações, na verdade, que ainda estão rolando, né? Então, o que eu fiz? Eu chutei um valor aqui, não dá para saber quanto que vai ser, não dá nem para saber se vai ser perda, né? Mas eu chutei aqui que a gente vai perder 65% na de Bradesco e que a gente vai perder 100% nas outras duas, na trava de alta e na put de Magazine Luiza. Ai, Fernando, meu Deus, está dizendo que a gente vai perder. Não, cara, não estou dizendo que a gente vai perder, não estou dizendo que vai dar errado. Eu estou só dando um exemplo aqui para a gente fazer a conta, tá? Pelo amor de Deus, não é para entrar em pânico, não é para falar que eu falei que vai dar tudo errado, só para a gente ser didático aqui. Me ajuda, tá bom? Então, estou considerando que vai dar 100% de perda nessas aí e que vai dar 65% de perda na de Bradesco, tá bom? Para poder fazer a conta. Então, aí a gente ia chegar num total de 350% de perda e isso dá uma média de 43,8% nas operações que a gente perde, tá? Quando eu pego 350, divido por... quanto que está dividindo aqui? Por 8, né? L33 por 8 operações, tá bom? E aí, o que acontece? Acabou. Você já tem tudo que você precisa. Você já tem tudo que você precisa para chegar no critério de Kelly, que é quantas operações, né? Qual que é o percentual de acerto, qual que é o percentual de erro, quanto que você ganha, quanto você acerta, quanto que você perde, quanto você erra, pronto, acabou. Já vai saber. Quando você joga, aí que é engraçado. E quando você joga esses números aqui no critério de Kelly, esses aqui que são os reais, cara, vai dar um número bizarro aqui, vai dar, tipo assim, 40%. Tipo assim, como se você tivesse que entrar toda vez com 40% da tua banca, né, nesse cenário. Que, obviamente, eu não quero que vocês entrem com 40% da banca de vocês em cada operação de jeito nenhum, né? Porque é uma insanidade fazer um negócio desse, tá? Mas por que está dando um negócio tão alto? Porque não é normal você ter uma estratégia que acerta 70% das vezes e que a média de retorno ainda é maior que a média de erro. Tá? E, de novo, pessoal, não tem nada fake aqui, tá? Esses aqui são os números, do nosso controle oficial, tá? Real. E eu ainda estou considerando que vai ter erro em 3 operações que estão abertas, 4 operações que estão abertas, tá? Então, isso aqui, a tendência, quando eu tiver 1000 operações, dificilmente essa métrica aqui vai se manter, né? Sendo, muito realista aqui. Não estou falando isso para me gabar, não é isso, é porque a gente ainda tem poucas observações, tá? Então, quando eu jogo esses números no modelo, ele vai dar... Você pode jogar aí na tua casa. Eu mudei aqui já, nem tá isso, né? Mas se você jogar, vai dar tipo 40%, que eu não quero que vocês entrem em 40% nas operações, tá? E aí, o que eu fiz? Falei, não, a gente tem que suavizar isso aqui para a galera ver como que é mais ou menos na prática. Então, o que eu fiz? Eu joguei aqui o win-loss ratio, né? A relação de risco-retorno, marretei aqui um 0,44. O que é isso aqui? Isso daqui é considerando que quando eu erro, eu não perco só 40%, eu perco 100%, ou perto disso, tipo 95%, 100%, que faz sentido se você for parar para pensar. Porque toda operação que a gente estruturou aqui na sala, pode ver que nenhuma delas teve, a de B3 teve, mas sim, foi muito perto disso também. Mas, tipo, todas elas foram um stop loss, não tem stop. O stop é o tamanho da mão que você colocou ali. Ou seja, se desse errado, era para a gente perder 100%. Então, até faz sentido essa aproximação que eu fiz aqui, tá? E aí, quando eu faço isso, dá 50% quando ganha, né? 48% quando ganha, quase 100% quando perde, você chega num loss ratio de perto de 50%, um pouquinho menos que 50%, tá? E aí, você vai chegar no critério de Kelly de 3%. Que é um número que faz muito mais sentido, né? Você entrar em cada operação com, no máximo, 3% do teu portfólio, tá? Mesmo que não fosse aqui, mesmo que fosse um loss ratio melhor aqui, tipo, sei lá, 0,48, algo assim, vai mudar para 8%. Se eu botar 0,50, o Kelly está aqui embaixo, tá? Para quem não está vendo o que eu estou fazendo. Se eu mudar aqui para, sei lá, 0,52, já é melhor, já vira 13, tá vendo? Se eu botar 0,55, vai chegar perto de 20, imagino eu. 16, tá vendo? Então, aí, quando dá uns números muito altos, assim, as pessoas usam até o Kelly fracionado, né? Ou seja, é meio Kelly, ou um quarto de Kelly. Então, por exemplo, quando deu 40 para mim, se eu usasse um quarto de Kelly, era para eu entrar com 10% no máximo. Aí começa a fazer mais sentido. As próprias pessoas, quando fazem a conta, já meio que tem outras formas de suavizar isso aqui, né? Isso daqui é um jeito de você fazer a conta das suas operações. Você pode fazer isso aqui para os seus trades. Quem tem carinho e tabela as operações, quem opera índice, dólar, essas outras coisas, ou até day trade, swing trade de ações, long short, tabele as suas operações, seus riscos,
não é nem o risco, né? Seus retornos, suas perdas, porque aí quando você consegue montar uma base, você consegue fazer esse tipo de estatística, esse tipo de estudo e ver o que tem que melhorar. Às vezes, quando você faz isso aqui, você vai falar, a minha estratégia, eu ganho mais vezes do que eu perco, mas quando eu ganho muito pouco, e quando eu perco muito. Então, não está legal, tem que ajustar, né? E às vezes você vai ver o contrário, você vê, caramba, eu estou com uma estratégia mó vencedora, eu ganho pra caramba, só que eu ganho e eu seguro muito pouco o meu lucro. Eu estou saindo muito rápido. Se eu alongasse mais os meus trades, buscasse retornos maiores, eventualmente a minha esperança, né? Quando eu falo esperança, é esperança matemática, não é esperança de ter fé, não. Esperança matemática, que é a média dos retornos, né? Vai aumentar, entendeu? Então, esse é o tipo de coisa que você tem que ver e tem que fazer conta no fim das contas, tá? E assim, de novo, tá, pessoal? Isso aqui é tudo conta de somar e dividir. Não tem nada, pô, Fernando, pô, você tem que ser engenheiro para fazer isso, tem que fazer integral, tripla. Não, cara, o Excel tem todas as formas para você e eu só fiz conta de somar e dividir aqui, tá? Não tem nada demais, beleza? Então, esse é um jeito de você chegar no tamanho ótimo da tua mão, né? No tamanho ótimo do sizing que a gente fala, né? O tamanho do lote que você vai fazer em cada operação, tá? E por quê, né? De novo, vou reforçar aqui. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque eu andei vendo uma galera, tanto na ida, tanto no cenário bom quanto no cenário ruim, na hora que ganhou, estava ganhando muito, e na hora que perdeu também, perdeu bastante, e eu fiquei preocupado. Por quê? A gente pode muito bem ter, a gente falou isso na última live que eu entrei junto com o Uli quinta passada, a gente pode ter uma sequência muito positiva, como a gente teve no início da sala, 10 operações, 15 operações consecutivas com lucro, né? E a gente pode sim ter uma sequência negativa. Claro que a gente não quer, não é para isso que a gente trabalha, mas pode acontecer, porque o mercado é um animal, tem vontade própria, né? Por melhor que seja a análise, por melhor que seja os estudos, por mais bem informado que a gente seja, por mais que a gente se dedique, pode ser que a gente faça uma sequência de operações negativas. E aí, se você está entrando com mais capital do que deveria, vai chegar uma hora que a tua banca vai zerar, ou corre esse risco, chegar uma hora que acaba o dinheiro. E aí? Aí já era, irmão, porque o dinheiro é a ferramenta de trabalho do operador do mercado financeiro. Se acaba o dinheiro, acabou o milho e acabou a pipoca. Como é que você vai fazer? Né? E eu não quero ver ninguém aqui dizimando, vamos dizer assim, o capital da família, o capital que levou um tempão para juntar. Eu sei que juntar dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore, né? Então, a gente tem que ter carinho com o nosso dinheiro. A gente tem que fazer o negócio direito, né? Embasado, com base em estatística, observação, não é astrologia isso aqui, é coisa séria, tá joia? Então, eu queria muito mostrar isso para vocês, como que faz, como que eu faço aqui, como que eu sugiro que vocês façam também para poder chegar no tamanho ótimo da posição que vocês vão abrir, tá? E se tiver dúvida, pergunta, tá? Não tem problema nenhum, tá? Tem um momento comigo, tem um momento com o Uli, tem lá quem está no Start, quem está nos outros cursos, muito além do básico, tem os grupos de aluno, justamente para a gente ter esse tipo de discussão. Esse é o tipo de discussão que eu acho que a gente devia ter sempre, não é aquelas coisas assim, qual que é a melhor corretora? Onde que tu não paga taxa? Isso aí, meu, não vai levar ninguém a lugar nenhum, tá ligado? Isso aqui não, isso aqui é o que vai, é o tipo de coisa que engrandece, né? Não isso especificamente, mas esse tipo de discussão, tá? Quanto alocar, onde alocar, como fazer, como que eu faço para melhorar, o que eu posso fazer aqui que vai mudar. Às vezes é um detalhe, cara, uma coisa pequena. Tipo assim, talvez você tenha visto eu fazer toda essa demonstração aqui e tenha uma coisa específica que você viu aqui que vai fazer diferença na tua vida, sabe? Esse é o tipo de coisa que eu acho que tem que ser falado, tem que ser mostrado. Eu estou gravando essa aula aqui, vou colocá-la dentro do Muito Além do Básico. De novo, culpa minha, cara. Essa aqui tem que ser a primeira aula de qualquer curso. É risco. Gestão de risco, gestão de banca, quanto que você vai colocar de dinheiro, onde você vai entrar, onde você não vai entrar, como que você faz para saber se vai dar certo, se não vai. Mostrar uma outra coisa muito legal, que eu acho que no UpLab não tem, mas no Profit tem. E aí a turma do UpLab aí que está me vendo, se tem, vocês me perdoam, porque eu não sei, não fico acompanhando as estatísticas o changelog, né? O que mudou em cada versão. Deixa eu compartilhar a tela outra vez aqui para mostrar para vocês. Share screen. Screen 2. Pronto. Olha só, no Profit tem um negócio muito bacana, que é quando você monta uma estratégia, então vamos lá, vou montar aqui aquela mesma trava, vou tentar montar a mesma trava, porque eu já esqueci quais que eram as opções. Então, compra uma, vou vender uma de strike mais para frente, não lembro mesmo qual que era, acho que era essa aqui, D249, 349. Ó, trava de alta com opções de compra, né? Coisa linda, vou até aumentar aqui, porque deve estar pequeno para vocês. Pronto. Olha só, tem um negocinho muito maneiro que chama-se aqui, ó, POP. Tá vendo aqui? POP. O
que é POP, né? Os caras têm preguiça de escrever. POP é Probability of Profit. Probability of Profit. Desculpa meu inglês aí que tá meio enferrujado. POP é Probability of Profit, ou seja, probabilidade de lucro ou probabilidade de sucesso, né? Então, 37%. Aí você pensa, aí você começa, né? Aí você fala, pô, mas eu assisti a aula do Fernando de risco-retorno, agora eu sei fazer conta, porra. Então, peraí, vamos fazer conta aqui, né? Fazer conta no Notepad, porque a gente é raiz. Nem vou nem para Excel. Ó. Aí você está vendo ali, POP da estratégia. 37,7. Né? Cara, qual que é a perda máxima, qual que é o lucro máximo? Né? Pô, perda máxima. 63. Lucro máximo. 87. Faz sentido, né? Pergunta de $1 milhão agora. Vamos ver quem entendeu, quem não entendeu nada. Faz sentido eu montar a estratégia, 1 para 1 praticamente, né? Perder 80, ganhar 87, correr risco de perder 63. É quase 1 para 1, né? Concordo que é pior do que 1 para 2? Se fosse 1 para 2, eu ia lucrar 126 e perder 63. Né? 87 para 63 é muito pior do que 1 para 2, é muito próximo de 1 para 1, né? Correndo 1 de risco para ganhar um pouquinho mais que 1. Faz sentido eu montar a estratégia 1 para 1 dessa, com uma probabilidade de sucesso, de probabilidade de ganhar dinheiro de 37? Faz algum sentido? O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não no chat? Pode escrever. Pode ser sincero. Quem acha que sim, fala por quê. Quem acha que não, quiser falar por quê. Não, do Vini também. Graças a Deus, eu convenci vocês que não faz, pelo jeito, né? Eu pelo menos ajudei vocês a entender que não faz. E não faz nenhum sentido. Nenhum. Zero. Rosca. Né? Zero. E como que faz, Fernando, para saber, então, quanto que faz sentido e quanto que não faz? Meu, tem uma tabelinha mais mandrake, bisurada que existe, tá? É simples, é só você pensar o seguinte, uma operação 1 para 1, né? Jogar um cara coroa, 50% de chance de dar cara, 50% de chance de dar coroa. O que tem que acontecer para você ficar no break-even ali, no 0 a 0? É você ganhar 50% das vezes, né? Ah, beleza, mas e se o risco-retorno não for mais 1 para 1, for 1 para 2? Bom, você começa a ter que ganhar 33% das vezes, né? Então, vamos lá, voltando aqui, por exemplo, essa daqui está ruim, né? Porque tinha que ser algo próximo de 50% para poder começar a querer valer a pena. 48%, 47%. Está muito longe, está 37%. Então, horrível, sem chance, né? Se fosse 1 para 2 aqui, né? Se em vez de perder 63, se em vez de ganhar 87, eu tivesse conseguindo ganhar 126, né? Então, a operação ficou 1 para 2 agora. Estou correndo 1 de risco para ter 2 de retorno potencial. E a probabilidade de retorno, probabilidade de sucesso, ainda em 37. Vou manter. Aí faz sentido? Ó, tô com a cola aqui do lado para vocês, hein? Compara aí e me fala. Faz sentido agora, mudando assim? Ó, o Jader falou que faz. O Cris falou que ficou mais atraente. A Su tá falando que faz. Pois é isso aí, galera. Agora faz sentido. Agora faz sentido. Por quê? Porque se eu tenho a dinâmica de risco e retorno de 1 para 2, ou 1 de risco para ter 2 de retorno, eu preciso ganhar pelo menos 33% das vezes. Se eu conseguir isso, no longo prazo, e de novo, quando eu falo longo prazo, é uma sequência grande de operações, no longo prazo eu vou ser lucrativo. Tá? Aqui eu estou falando que a chance é 37 para essa operação específica. Então, está melhor do que o que eu precisava. Tá? Então, faz. Aqui começa a fazer mais sentido. Tá? Continuando a lógica, quando é 1 para 3, você precisa acertar só 25% das vezes. Quando é 1 para 4, você precisa acertar só 20% das vezes. Tá? 1 para 5, 17, e aí depois eu estendi para números maiores. Tá? Quem é mais ligado já deve ter entendido onde eu quero chegar com isso aqui. Você pode estar pensando o seguinte agora, né? Você que já eventualmente opera opções há mais tempo, ou já fez algum outro curso de opções, pode estar pensando o seguinte, pô, então é maneiro eu ficar comprando aquelas opções bem longe do dinheiro, porque elas que têm a probabilidade mais baixa de dar exercício, mas em compensação o retorno potencial é muito mais alto. E essa é a grande armadilha, porque, na verdade, quanto mais longe do dinheiro, quanto mais fora do dinheiro é a opção, quanto mais baratinha ela custa, né? Menor é a chance dela dar exercício. Você pode olhar aqui, vou abrir o OpLab outra vez, compartilhar a tela de novo. Meu computador, tem hora que ele fica uma moleza.
Mas vamos lá. Acho que agora vocês vão voltar a ver o Oplab. Vou pegar uma opção bem longe aqui do dinheiro, né? Ó, Delta 5 de Petrobras, tá? Delta 3 essa aqui, a Delta 5 é a 315 aqui em cima. Então, ó, custando 7 centavos, pô, molezinha, você pensa, pô, baratinho, vou comprar um monte, vou encher a mão, tá ligado? E aí o que acontece? Essa opção ela não é barata à toa, tá? Vou até usar ela de exemplo, ó, D315. No Profit tem um negócio bem legal, que é a marcação do desvio padrão. Ó, a D315 tá... Cadê ela? Tá aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, D315. Tá vendo essa linha tracejada aqui em cima? A D315 está aqui, ó. Vou até pegar ela aqui. Tá vendo essa linha tracejada aqui em cima? Na verdade, são duas linhas tracejadas, né? Uma para baixo, no caso é para cima, né? E a outra para baixo aqui. Tá? Essas linhas tracejadas são as linhas de dois desvios padrão, tá? Ou seja, Petrobras, preço do ATM é 23,50, 23,40. Dois desvios padrão para cima, né? No carro para cima, quando eu falo, para cima da tela, tá? 21,1, tá? Seria essa última put aqui do Delta 11 e essa call aqui do Delta 089, tá? Dois desvios padrão para baixo. Seria essa daqui, do 25,76. Eu não sei quem lembra da aula de matemática, mas o desvio padrão na curva normal, quando eu falo dois desvios padrão, significa que 95% das observações vão estar contidas nesse intervalo. Ou seja, lá no dia 20 de abril, um dia depois do meu aniversário, 95% das observações vão cair com Petrobras entre 25,76 e 21,1. Tá? 95% das vezes, preço de Petrobras vai ficar dentro desse intervalo, entre 21,1 e 25,76. Você está comprando uma opção do 28,7, né? R$2 para cima ainda do desvio aqui. Então, cara, a chance é muito baixa disso aqui dar certo, entendeu? Então, assim, você tem que se perguntar o seguinte: esse risco que eu estou comprando, embora seja 7 centavos, vale a pena? Às vezes é um barato que não é barato, na verdade. É barato só monetariamente falando. 7 centavos é pouco. Tá, mas você está correndo um risco ali que não faz sentido, não fecha a conta, entendeu? Se você fizer isso sucessivamente, você vai sair perdendo no fim das contas. Por mais que tenha uma vez que você ganhe, explodiu de ganhar dinheiro um dia, comprando uma call fora do dinheiro. Mas na média, você vai perder, entendeu? Quando você pegar na média, você vai sair perdendo. Você vai falar, mas não é lucrativo isso aqui, não vale a pena. Por isso que eu falo que ficar comprando opção fora do dinheiro, seja de call, seja de put, tá? Tem gente que fica comprando lá o seguro pro dia do colapso e o cacete. Ó, o cara fez isso aí, deu certo no Covid, né? 2020, passou já quase 3 anos, e aí? Ganhou de novo quanto? Não ganha, entendeu? Vai ganhar. E quando ganhar, não vai pagar a conta de todas as outras vezes que perdeu, entendeu? Ou pior, o mês que o cara não faz vai ser o mês que acontece alguma coisa, sabe? Eu já vi tanto isso acontecer, cara, até dá pena, de verdade, tô rindo aqui, mas dá pena. Por quê? Porque é uma conta simples de risco-retorno que as pessoas não fazem, né? Fica nessa ilusão de, não, mas quando dá certo, dá muito certo, dá vários %. Tá, cara, mas vai dar errado na maior parte das vezes e não vai compensar, entendeu? E a lógica inversa é para as operações de taxa, beleza? Então, assim, venda coberta, o pessoal que investe em fazer venda coberta faz trava de crédito, né? Eu acho interessante, mas também não é para fazer o tempo inteiro, não é para fazer com todos os ativos. Por quê? Porque você tem que fazer de uma forma que, no longo prazo, depois de fazer sucessivas vezes, você vai ter uma esperança matemática positiva, você vai ter lucro, no fim das contas, porque senão não faz sentido, não vale a pena, entendeu? Não adianta você fazer várias vezes e sair perdendo no final, tá? Por isso que tem o radar de renda. A gente dá ali aquelas que a gente acredita que tem a maior probabilidade de ter sucesso, né? Não só com base na taxa que está pagando. Às vezes você tem uma ação pagando a taxa altíssima, né? Pets, já foi Via, já foi Magalu, já foi Vale, já foi Petrobras. Mas às vezes está pagando a taxa altíssima e a ação está variando loucamente, está com a volatilidade lá em cima e não vale a pena fazer estratégia, tá? É tão simples quanto isso, beleza? Então, assim, você pode ver que todos os conceitos aqui, seja risco-retorno, payoff, critério de Kelly, índice de Sharpe, agora falei sobre trava, falei sobre venda coberta, falei sobre compras a seco, falei sobre pozinho, está tudo interligado, entendeu? E, assim, não precisa ser um matemático, não, conta
da sexta série de somar, subtrair, multiplicar e dividir, e você já vai ver se você vai ser lucrativo ou não, tá bom? A única coisa que você precisa é ter um pouquinho de cuidado, tabelar seus trades, tabelar as entradas, tabelar as saídas. Usa os MyProfit da vida, que fazem isso para você já, faz isso para você já, entendeu? Você não precisa também ficar fazendo, não tenho tempo. Tudo bem, usa alguma ferramenta que já te ajuda com isso, tá joia? Porque faz diferença, gente. Na moral, faz muita diferença. O pessoal me cobra essas estatísticas aqui, às vezes, e aí a pessoa faz, eu já entendo o que ela quer perguntar, sem ela nem ter perguntado, né? Ele quer saber se é lucrativo ou se não é. Aí ele fala assim, quantas operações deram certo na sala? Aí eu já penso, pergunta errada. Não interessa quantas operações deram certo. Eu podia ter 20 operações, só uma ter dado certo e a sala ser lucrativa. Tá entendendo? Por quê? Porque é essa dinâmica que eu acabei de mostrar, né? Ou então o cara pergunta assim, qual que é a taxa de acerto da sala? Eu falo, pergunta boba também, porque não é isso que importa no fim das contas. É quanto eu ganho, quando eu ganho, quanto eu perco, quando eu perco, e quantas vezes, em média, eu acerto versus quantas vezes, em média, eu erro, né? Falando enquanto operador aqui, tá bom? Então, acho que deu para entender, deu para dar uma clareada nos conceitos. Depois eu posso dividir com você. É domínio público isso, né? Jogar critério de Kelly no Google vai vir qualquer fórmula. Acho que o mais importante é entender o que é cada passo ali, que foi o que eu mostrei aqui, como que chega em cada... como que calcula, que também não é muito difícil, né? Mas acho que mostrando fica mais claro. Não tem jeito melhor de aprender do que fazendo. E o segundo jeito melhor de aprender é ver alguém fazer do teu lado, te explicando ali, né? Então, pessoal, deixa eu ver se eu passei por todos os conceitos aqui. Eu fiz uma pauta, porque senão eu esqueço. Vou lembrando de um monte de coisa que tem correlação. Falei que o delta é a probabilidade da opção do exercício, né? Tem aula minha falando isso, vocês já devem ter visto várias vezes. Risco-retorno em travas e operações com mais de uma perna. É isso. Falei também já, mostrei aqui. O Prof te ajuda a calcular isso. Fica mais fácil de você fechar o cerco, né? E falar, bom, essa operação como um todo é interessante. Então, assim, perceba que não é só... Olha só quantas camadas a gente tem, né? Até a parada de fato funcionar. Vou até compartilhar a tela mais uma última vez aqui, antes de abrir para vocês, né? Então, olha só. Pra vocês verem como o negócio... embora não seja... Como é que eu vou explicar isso? Porque é simples, mas ao mesmo tempo não é trivial, né? Então, vamos lá. As camadas que eu tenho na minha cabeça, né? Primeira coisa, contexto macro, né? Eu falei isso em outras lives, vou repetir quantas vezes for preciso. Posso ter a melhor empresa do mundo inserida no pior contexto macro do mundo, né? Qual que é a melhor empresa da Venezuela? Alguém sabe? Ninguém nem deve saber. Qual que é a melhor empresa da Argentina? Ninguém sabe. Você vai querer investir na melhor empresa da Argentina? Eu não quero. Sei lá, depois os caras dão um calote aí, quebra o país. Tô fora, entendeu? Então, assim, o macro é muito importante. O que está acontecendo? Pô, com câmbio, com juro, política interna, política externa, né? Tem alguma projeto de lei tramitando no Congresso que vai atrapalhar algum setor específico, né? A gente já teve, por exemplo, tributar a CSLL de bancos, aí os bancos não andavam de jeito nenhum, esse troço estava rodando no Senado lá em 2021, né? Então, tem esse tipo de coisa o tempo inteiro. Então, a gente precisa acompanhar o macro. Não é, você está operando notícias. Não é isso, mas impacta, ainda mais quando é instrumento de curto prazo, igual uma opção, que vence daqui a 20, 30 dias. Então, o movimento de curto prazo também impacta e o noticiário acaba impactando muitas vezes, né? Claro, quando eu olho para um horizonte maior, 3, 5 anos, a notícia de hoje, foda-se, tá ligado? Amanhã, daqui a 6 meses, ninguém mais lembra. Agora, para operar a curto prazo, importa, tá? Então, a primeira coisa que eu olho é macro, a análise que eu faço é top-down, tá? Tem dois tipos, bottom-up e top-down. Eu, particularmente, gosto muito de fazer a top-down, tá? Depois eu vou para o micro, né? Então, beleza. Definir aqui quais são os melhores setores para olhar agora. Vou olhar para óleo e gás, vou olhar para varejo, vou olhar para metais e mining, né? Mineração, materiais básicos. Beleza. Dentro do setor, quais que são as melhores empresas para eu investir e por quê, né? Vou ver quem que está com melhor dinâmica de preço, questão de endividamento, múltiplo, triggers de curto prazo, né? Então, tudo isso é a cobertura micro, tá? Além disso, coisas importantes, questão de sentimento, né? Tem muita gente comprando, tem muita gente vendendo, tem fundo saindo do setor, tem fundo entrando. Como que está essa questão toda? Quem são os principais compradores? Tem fluxo? Não tem? Tudo isso entra na dinâmica de sentimentos, tem vários indicadores para a gente olhar isso, né?
Depois tem a parte de volatilidade, né? Vou botar vol aqui, mas é a camada das opções que dá esse preço para a gente, basicamente, né? Como que o mercado está em relação a tudo isso. A volatilidade está alta ou está baixa, isso vai definir se a gente vai entrar comprando a seco, se a gente vai entrar travado, se eu vou fazer uma estrutura de débito ou de crédito, né? Tudo isso é a vol que responde, tá? Por fim, essa questão toda que eu ensinei aqui agora para vocês, né? Que é a questão de risco-retorno. Qual estrutura que eu vou montar? Depois que eu olhei essas 4 camadas, a operação que eu estruturei faz sentido ainda, né? Ou ela não faz nenhum sentido? Porque se não fizer, não vale a pena. Pode ser que a análise toda esteja redondinha, está tudo conversando, e no fim a estrutura tem uma expectativa matemática ruim. Não vou fazer, entendeu? Não faz sentido, tá bom? Então, tudo isso a gente olha, tudo isso é levado em consideração antes da gente abrir uma operação aqui na sala. Tem outras coisas ainda, né? Tem coisa que não está listada aqui, tipo liquidez, né? Pô, vou dar uma call numa opção de, sei lá, ambipar. Tem um negócio no dia, não vai dar. Tem 1.700 pessoas na sala, como é que vai funcionar? Não vai funcionar, entendeu? Então, tudo isso a gente leva em consideração, tá? Então, às vezes a pessoa pergunta, Fernando, por que tem relativamente pouca operação na sala? Não é que tem pouca, é que tem uma série de critérios que a gente quer observar para poder tentar dar a operação a melhor chance possível de dar certo, né? Por isso que a gente tem aquele percentual que eu mostrei aqui. Cadê? Fechei a tela? Pô, não acredito que eu fiz isso. Fechei não, tá aqui. Por isso que a gente tem, até agora, uma taxa de 70% de acerto, 30% de erro, com quase 50% de retorno quando dá certo, versus 43% de perda quando dá errado, na média. Tá? De novo, isso aqui com eu marretando para baixo 3 operações que ainda estão abertas. Tá bom? E, de novo, isso daqui, a probabilidade disso daqui piorar com o tempo é relativamente alta, porque como vocês viram aqui, não é normal jogar uma série de parâmetros no critério de Kelly e ele falar para entrar com 40% do capital, tá? Nem um pouco normal, porque tá alto demais isso daqui, beleza? E, de novo, mesmo que aconteça isso, que a dinâmica piore, a sala vai continuar lucrativa, porque a gente vai continuar fazendo as coisas do jeito certo, tá joia? No longo prazo, a gente vai ser lucrativo. O que eu preciso de vocês, e é por isso que eu tive a preocupação e estou tendo o cuidado de fazer essa aula de hoje, é que vocês não coloquem os pés pelas mãos, entendeu? Que vocês consigam calcular minimamente qual que é o tamanho do lote que vocês têm que usar, e se não sabe calcular, segue o que está na recomendação lá, cara. No máximo 1%, no máximo 1,5%, no máximo 2%. Não faz sentido você botar mais de 5% em nenhum trade individual, tá? Tenho 100 mil em renda variável. Não faz sentido você entrar com mais de 5 mil numa operação de opções, entendeu? Não faz nenhum sentido. 5 mil reais, não é 5 mil opções, não, 5 mil reais. Não faz nenhum sentido, tá bom? Em nenhuma hipótese, mas é uma operação assim, assado. Cara, não faz, entendeu? E aí adapta isso para a tua realidade, entendeu? Faz as contas com calma, adapta isso para a tua realidade. Isso daqui que eu mostrei, tudo isso que eu mostrei hoje, não serve só para opções, pelo contrário, serve para tudo que você puder imaginar. Ação, long short, índice futuro, dólar, commodity, qualquer coisa. Isso aqui é para tudo, entendeu? Não é critério de Kelly aplicado a opções. Não, é para qualquer coisa, beleza? Pessoal, falei muita coisa. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá joia? Eu vou dar uma passada aqui no chat para ver se tem alguma coisa específica. Brunão, se você quiser, eu vou deixar desmontar aqui. E aí, a galera que está com a mão levantada, fala aí rapidinho. Até 7h30, tá bom? Só para a gente não passar muito também. Sei que depois tem live do Uri também. Peraí. Allow to unmute. Pronto. Fala, Brunão. Vê se consegue tirar o mute aí. Fala, Fernandão. Boa noite, tudo bom? É que eu que não estou te ouvindo. Esqueceu sua prima, velho. Tá me ouvindo aí agora? Vocês estão ouvindo o Bruno aí? Só eu que não? Espera aí, Bruno. Tranquilo. Eu mexi no lugar errado aqui. Agora que eu vi. Pronto, pode falar, tô te ouvindo. Tudo bom, irmão? Boa noite. Boa noite para Beleza. todos aí na sala aí. Então, Fernandão, eu entendi essa dinâmica aí que você passou para a gente aí. Só que a minha dúvida é referente ao radar de renda que você envia lá na sala lá. O que acontece? Eu queria saber
se existe alguma espécie de, vamos dizer, prazo de validade. Tipo assim, pô, tu mandou lá o radar na sala, eu acho que foi dia 8. Se tem algum, vamos dizer que eu queira entrar em alguma daquelas opções lá amanhã, se faz sentido, até quando que eu posso usar aquilo ali como exemplo. Essa seria a minha dúvida, se tem algum, vamos dizer, uma espécie de até onde faz sentido aquilo ali. Beleza, excelente pergunta. Qual que é a dinâmica principal do radar de renda, tá? Vendas de opções, né? Vendas de call coberta, vendas de put cobertas pelo dinheiro, tá? Qual que é a ideia? Eu ganhar com a desvalorização daquela opção. Qual que é o principal gatilho de desvalorização da opção, tirando o movimento do preço do ativo objeto, né? É a passagem do tempo, tá? Então, o interessante de você executar as operações do radar de renda é quando está faltando pelo menos 25 dias para o vencimento. Se está faltando menos que 25 dias para o vencimento, já não é interessante, tá? Quando que é interessante de desmontar as operações, né? Fiz a venda da put, ela já desvalorizou X%. A partir de quanto que é interessante eu recomprar essa put, né? Porque eu não preciso deixar ir para o exercício todas elas, deixar virar pó, né? Eu posso recomprar antes, tá? Eu acredito que de 60% a 80%, quando já desvalorizou de 60% a 80%, seja a call, seja a put, já vale a pena entrar recomprando, entendeu? Embolsa esse lucro e espera o próximo radar, entendeu? Essa é a forma como eu sempre operei essas vendas cobertas. Dificilmente eu deixava ir pro pó, tá? Esses últimos 5, 10 centavos aí, eu deixava pra lá isso aí, entendeu? Coletava ali o que tinha e partia para a próxima, tá? Então, esse é o jeito que eu acho mais interessante de operar o radar. Fazer as vendas no máximo ali 25 dias, se estiver faltando 24, 23, eu já não fazia, entendeu? Então, 25 para mais dias para vencimento e quando já desvalorizou 60%, 70%, eu já entrava recomprando as opções. Fechou, tranquilo. Deu uma clareada aqui agora. Do mais, é só agradecer o trabalho de vocês aí na sala. Sua didática aí não tem como não entender. E é isso, irmão. Vamos para cima. Pode Abraço, passar querido. pro próximo aí. Tamo junto. Se cuida. Você também. Passar pro Jader aqui. Fala, querido. Fala, Fernandão. De boa? Beleza. Então, tá bom. Fernandão, nossa, cara, isso aí que você explicou vai melhorar demais o que eu tô fazendo porque eu acho que eu tô realizando algumas operações minhas mais cedo do que eu deveria. Porque ficava com medo. Falava, eu já tô com um pouco aqui, eu vou colocar dinheiro bom, é dinheiro no bolso, né? Mas agora eu acho que eu já vou ter mais relação de tempo aí. Eu queria saber, não sei se você viu, você até deu uma pincelada na resposta com o Bruno aí, mas se existe alguma coisa que eu consigo relacionar o Theta com o Delta para eu fazer uma análise para entrar na operação, não na parte de saída, na parte da entrada da operação. Se tem algum macete dentro disso aí? Para venda coberta que você diz ou em geral? Em geral. Então, aí o em geral é porque vira muito mais o objeto da análise ali, né? Porque naquelas camadas que eu descrevi, quando eu vou para a última camada, que eu acabei não listando, que é justamente a parte de análise técnica, é que a gente começa a entrar na dinâmica de alvo, né? Então, assim, poxa, esse movimento que eu espero que aconteça, eu espero que aconteça dentro de qual intervalo de tempo, né? Vou precisar de 5 dias. Não, vou precisar de 10, 20 dias. Então, isso vai definir o delta e o vencimento da opção que a gente vai usar, né? Aqui na sala, até agora, a gente só trabalhou com opção no máximo para o próximo vencimento, ou no corrente ou no próximo, né? Mas existem operações que eu vou fazer para daqui a 2, 3 meses, ou eventualmente eu vou falar, melhor esperar mais um tempo e depois eu entro, né? E aí é nessa dinâmica que a gente usa o delta e escolhe o vencimento, né? Que tem tudo a ver com o Theta também. E sobre o delta, é muito isso que eu comentei. No fim das contas, é uma ferramenta auxiliar para ajudar a gente a definir qual que é a probabilidade daquele trade, daquela operação dar exercício, ter sucesso, entendeu? Então, assim, eu evito delta muito baixo, porque tem uma chance baixa de dar certo na prática, é isso, entendeu? E, ao mesmo tempo, um delta muito alto, muito, muito próximo de 1, maior do que 60, 70, já é um delta caro, vamos dizer assim, né? Começa a ficar um pouquinho mais caro. Não de valor monetário mesmo, né? A opção fica mais gorda ali porque ela tem muito valor intrínseco. E, ao mesmo tempo, ela começa a se mexer muito parecido com a ação, né? Então, aí é melhor ir para a ação, entendeu? Porque senão vira uma alavancagem, simplesmente.
entendeu? Então, eu procuro trabalhar com delta ali mais ou menos próximo do dinheiro, um pouquinho mais fora do dinheiro, se eu acredito muito que tem chance de dar certo, ou um pouquinho mais para dentro do dinheiro, se eu acho que vai ser um movimento mais devagar. No fim, é mais ou menos essa a dinâmica, entendeu? Mas é muito caso a caso, por isso que não tem uma receita de bolo. Não. Ah, perfeito. Não, mas eu tô pegando o jeito, eu acho. E, se possivelmente tiver como fazer uma aula igual você fez hoje, para estipular as metas, para estipular o alvo do preço, ia ser sensacional. Bacana. Vou conversar com o Uli para ele me ajudar nessa. Ele é bom nisso também. Pô, e é isso aí. Brigadão. Tamo junto aí. Você é o cara. Tamo junto. Se cuida. Valeu. Vou passar pro Felipe. Fala, Felipe. Ele vai ser a última, que já deu nosso horário aqui. Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal. Fernando, a minha dúvida é sobre a última operação, né, que você passou de Bradesco, que falou que, né, que não tinha entrado naquela, né, no início da sala. Essa operação eu não cheguei a entrar nela, né, como é a primeira operação, né, de financiamento, eu quis entender, né, um pouco o que estava envolvido ali. E aí você falou uma coisa hoje, né, eu achei interessante, e aí tem a ver com a pergunta que eu vou fazer, não necessariamente, né, a opção, por exemplo, tá desvalorizando e acho que tá barato, vou comprar, e às vezes, né, já perdeu o sentido, né, de entrar. E aí a minha pergunta, essa última operação eu vi que estava até dando um crédito a mais, assim, né, acho que era 90 centavos, quando, né, você indicou, aí ela aumentou o crédito. Aí sim, eu queria saber, essa última, que eu vi que não estava fixada, né, nesse falou no início da sala, que ela não estava lá, ela ainda estaria dando entrada, né? Assim, aí eu vi que está dando um financiamento a mais, né? Nela, acima dos 90 centavos, se ela estaria dando, né, continuando dando entrada ou não, ou se eu não recomendaria entrar nela, né? De acordo com essa coisa que você falou, que não necessariamente, às vezes, né, não é porque valorizou, desvalorizou, né? Pelo que eu entendi, é sinal de entrar ou não. Não, entendeu perfeitamente. Esse é outro exemplo maravilhoso, porque é uma operação de crédito, essa trava de Bradesco. Então, se ela está dando mais crédito, é porque Bradesco está andando contra a gente, porque é uma operação que a gente vai lucrar quando? Quando as duas opções virarem pó, né? Então, quando o crédito virar zero. Então, se está dando... Quando eu recomendei, eu falei, não, entra recebendo pelo menos X, acho que era 90 centavos, 80 Sim. centavos, não lembro o valor exato, e agora está pagando 1,10, significa que está andando contra. Até agora andou contra, pelo menos. Se estiver pagando 50 centavos, é porque andou a favor, está mais próximo de virar pó, vamos dizer, né? Então, assim, eu continuo acreditando no racional da operação, tá? As operações de crédito é mais ou menos a mesma ideia da venda coberta, né? Quanto antes você faz, melhor, porque a própria passagem do tempo vai corroer o valor daquela opção, daquelas opções, daquele par de opções, e isso é o que a gente quer nesse caso específico, né? Essa operação especificamente não está andando bem, porque foi ontem, acho que o Bradesco caiu 3% ou 4%, né? Depois daquele caos lá do Credit Suisse. Hoje até, eu não vi como que fechou, mas ao longo do dia estava subindo 1%, mas fechou subindo 0,30%. A bolsa como um todo não andou grandes coisas hoje. Aí, assim, longo prazo falando aqui, né? Longo prazo, algumas semanas, acredito ainda no racional da operação, falando especificamente do setor aqui brevemente, tá? Porque tem bastante gente nessa operação desde o início, né? O sistema bancário brasileiro é muito, por incrível que pareça, que eu vou falar aqui, né? Mas ele é muito mais bem regulado e muito mais bem estruturado do que o sistema bancário norte-americano. Nos Estados Unidos tem 4 mil bancos, tá? Aqui no Brasil, se tiver 40 é muito, né? Você não consegue pensar em 40 bancos agora, assim, de cabeça. Lá nos Estados Unidos tem mais de 4 mil, tá? Então, para você regular isso é uma zona. Pra você saber quem deve para quem é uma bagunça, entendeu? Aqui no Brasil, o Banco Central sabe tudo, quem deve para quem, se fulano quebrar, quem que eu tenho que socorrer, porque senão vai dar chabu, entendeu? Aqui é outra coisa, tá? Acho que o setor inteiro caiu em um bloco ontem, porque o investidor, irmão, quando dá merda, o cara vende. Depois ele pensa, depois ele vai fazer conta, tá? Mas, assim, essa quebra-quebra aí que teve lá nos Estados Unidos, que eu acho que ainda está tendo, agora Credit Suisse e o UBS que entrou para comprar, vai afetar em nada o setor bancário aqui no Brasil, tá? O que afeta o setor bancário aqui no Brasil são os problemas do Brasil. Problema de crédito, o calote que teve na Americanas, aí todo mundo segurou o crédito, aí agora o governo mandou botar um teto no INSS, nos empréstimos do consignado, aí o que o banco privado faz? Ué, tem teto? Então não vou emprestar para ninguém, entendeu? Eu cobrava 2,5, o cara quer que eu cobre 1,80, eu não vou emprestar para tomar prejuízo. Então vou parar de emprestar. Aí, ferro, o governo vai ter que fazer o quê? Vai ter que emprestar via banco público, Caixa, BNDES, Banco do Brasil, né? Então começa a ficar um pouco esquisita a coisa com o Banco do Brasil também. Mas na prática é isso. Eu acho que o problema do setor bancário aqui no Brasil
são os problemas do Brasil, entendeu? Essa coisa que está vindo lá de fora, eu acho que tem muito pouco impacto, se não for nenhum impacto na prática, tá? Sendo 100% sincero. Então, acredito na posição ainda. Eu vi gente, vou aproveitar o gancho aqui, tá, Felipe? O pessoal perguntou de Magalu também, não demos saída na sala, ainda acredito que vai ter a reunião do Copom amanhã, não vão reduzir o juro, tem uma expectativa de corte de juro de quase 1 ponto já na curva, hoje o juro é 13,75. A expectativa é que vai fechar o ano em 12,25, então vai ter 1,5 de corte daqui até o fim do ano. Não faço ideia de que conta que eles estão fazendo para achar esse 1,5 de corte. Não vejo motivo nenhum para ter esse corte aqui no Brasil, tá? Então, vamos ver. A gente tem que ver quem que vai acertar essa, né? Enfim, acho que se eu tiver certo, tem que reprecificar essas empresas. Se eu tiver errado, esse trade vai dar errado, tá? Na prática é isso. Mas, de novo, não teve saída, então a gente segue no trade, tá joia? Agora, Não, eu devo sair... Valeu, Felipe. Eu devo sair, eu devo manter. Cara, é o que eu sempre falo. Se você entrou com mais do que você deveria, se você não está confortável com a tua posição, então sai. Pega e sai, tá? Mas a recomendação da sala não é de saída, beleza? É para a gente segurar o trade, porque tem ainda 22 dias ainda, tá? Tem bastante tempo para acontecer o que tem que acontecer, beleza? Beleza, Michele, um beijo. Eu acho que foi você que perguntou, né? Então, tá respondido. Mas eu certeza que é a dúvida de várias outras pessoas também. Tá joia? Turma, vou fechar a live aqui. Se vocês tiverem alguma outra dúvida específica, quiser mandar, seja no Instagram ou, enfim, quinta-feira a gente vai estar de volta aqui, eu e o Uli, tá joia? Então, de novo, espero que tenha agregado. É uma coisa que eu acho que eu nunca vi ninguém ensinando isso, né? Como que faz para calcular o tamanho do lote. Eu, particularmente, nunca vi. Então, eu espero que tenha agregado. É um conhecimento um pouco mais específico, mas que eu acho que faz bastante diferença na vida de vocês, especialmente se vocês forem pensar que vocês vão continuar investidores por 30, 40, 50 anos, tá joia? Então, um beijo para todo mundo, se cuidem, contem com a gente. Tamo junto sempre. Valeu.